Olá, pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje, então, nós vamos falar como que documentar a sua vida, como documentar a sua vida em um dia significativo. Então, se você quiser saber o que eu tenho para dizer sobre isso, como isso pode te ajudar, só continuar assistindo ao vídeo. Muito bem, então, para começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Diana Leme, psicóloga, neuropsicanalista clínica e youtuber de neuropsicanálise. E hoje, então, nós vamos falar sobre como documentar a sua vida em um dia significativo. Muito bem, né? E por que eu trouxe esse tema e por que documentar a sua vida? Eu vou responder essas duas perguntas já logo de cara. Quando a gente pensa em documentar as coisas que a gente faz, não no sentido burocrático, não nessa parte, né, assim, que a vida obriga, basicamente. É, é importante porque faz com que a gente revise, né? Com que a gente revisite a forma como a gente distribui o nosso tempo, que a gente revisite a forma como a gente está escolhendo viver os nossos dias, né? E isso vai nos contar se tá compatível com o que a gente busca, entende? Porque às vezes a gente tem uma meta muito específica e ela é incompatível com a rotina que a gente tem no momento. E aí o que você pode fazer para mudar, né? Mudar essa rotina, pensar essa rotina de outras formas, né, visando, né, alcançar o que você busca, né? Então, qual que é a importância, né? Por que documentar a sua vida? Para que você tenha a chance de revisar essas ideias, assim, para que você tenha a chance de entender se as escolhas que você está fazendo, de como investir o seu tempo, né, tá fazendo sentido com aquilo que você definiu para a sua vida, né? Ou então, se sua vida estiver uma linda de uma bagunça, é uma oportunidade de você organizar, trazendo mais significado para sua vida. Eu vou falar mais sobre essa questão do significado, tá? Então, por que documentar a sua vida? Para que você tenha a chance de revisar e para que os seus dias tenham mais sentido. Para que cada dia seu tenha mais significado mesmo e mais sentido, tá? E aí, o que vai mudar, então, quando você, ao documentar a vida, né? Vai mudar justamente, quer dizer, vai mudar se você quiser mudar, né? Mas a ideia é que mude justamente a forma como você opta por viver seus dias, né? A ideia é que mude a forma como você vai olhar para eles e a forma como você tá investindo o seu tempo e se esse tempo tá de acordo com aquilo que você busca para sua vida, entende? Porque às vezes a gente pensa um formato de vida que é incompatível, uma meta, na verdade, que é incompatível com a nossa vida de hoje, e aí o que faz? Desiste? Entende? Não. Revisa e repensa em como adaptar, né? A gente precisa lembrar que a gente precisa trazer qualquer que seja a nossa meta para a realidade, né? E não tirar daquele cenário ideal que a gente tende a colocar e que a gente não vai de fato alcançar nada, né? Então o importante é a gente ter isso em mente, tá? E aí, então, como que eu documento isso, né? Como é documentar a vida? Basicamente, existem algumas formas de você fazer isso. A forma que eu acho mais eficaz, assim, com base nos meus próprios testes comigo, em alguns artigos científicos, meus pacientes também que testaram, costuma ser você escrever mesmo, né? Você fazer o seu planner semanal ou o seu planner diário e ver, entender onde que está indo o seu tempo, né? Se você não organiza isso previamente, saiba que isso vai se organizar por você. Ou seja, você vai fazer as coisas sem estar organizado, o que pode fazer com que você deixe coisas para trás, pode ser que você fique com o seu dia mais confuso, mais caótico, bagunçado, os horários todos atravessados, entendeu? E quando você senta para documentar a sua vida, quando você vai fazer isso, senta para pensar todas as tarefas que você tem para fazer no seu dia a dia e pense em como organizá-las da melhor maneira possível, você já está atribuindo minimamente a um significado e está tendo a chance de repensar a rotina que não faz mais sentido para você e que às vezes a gente não consegue repensar porque pelo simples fato de que a gente não olha para ela, entende? E para que a gente possa repensar qualquer coisa que seja, não é mesmo? O mínimo é olhar para essa coisa, né? Não tem milagre, não tem o que fazer. Então, é nesse sentido, é sentar e documentar. Existe como fazer no celular, existe como fazer no computador e existe como você fazer diários, sem que você documente o tempo integral ali, né? Em real time, tudo que você faz. Tem, eu acho pouco eficiente porque, nesse sentido de documentar, porque fica muito amplo, muito aberto. Tipo, você vai basicamente contar o que aconteceu no seu dia e isso não organiza. Documenta e, obviamente, traz os acontecimentos do seu dia, mas parou aí, né? Então, penso eu que é mais interessante fazer esse tipo de coisa se for para você meio que desabafar ali, fazer o seu diário e tal, que não é a mesma coisa que você organizar a sua vida, entendeu? Que
que você documentar a sua vida. Não é necessariamente a mesma coisa, tá? Mas é tão eficiente quanto para outras questões, né? Aqui a gente tá falando de como documentar a sua vida na perspectiva de trazer mais significado mesmo, né? Para os seus dias. E aí, então, já falamos como documentar a vida, né? E como, então, que a gente imprime mais significado aos nossos dias, né? Como que a gente traz mais significado? Vamos falar sobre isso agora. Justamente quando a gente tem a oportunidade de revisar todas as nossas escolhas, né? De tempo investido, basicamente, quando a gente tem essa oportunidade de revisar e quando a gente consegue olhar para isso e falar, faz sentido, não faz sentido, deixa eu refazer, deixa eu não refazer, como é que eu vou fazer aqui? E aí você consegue entender o que você quer, se o que você busca, se a sua meta de vida, pode até não ser uma meta específica, mas pode ser até uma meta de estilo de vida, entende? Tá fazendo sentido com aquilo que tá ali, né? Naquela documentação que você fez. Então, é muito importante da gente fazer isso para ajudar mesmo a gente a clarear as nossas ideias, a clarificar o que a gente quer fazer, assim, e deixar tudo mais palpável, né? Para que a gente possa, inclusive, se organizar mais, né? Mesmo porque ninguém merece viver no caos, né? Então você traz significado aos seus dias tendo essa oportunidade de revisar a sua rotina, né? Para que você consiga pensar se ela tá fazendo sentido para você ou não. Ou se você tá infeliz, por favor, revise a sua rotina, entende? Porque aí tem chance de você conseguir pensar, é isso aqui que tá me deixando bolada, é isso aqui que tá me deixando triste, é isso aqui que eu preciso mudar, é isso, entendeu? Te dá a chance de trazer você mesmo mais significado para sua vida, entende? Então é muito importante a gente olhar, né? Enfim. E aí, então, por fim, a pergunta do vídeo, né? Como documentar sua vida em um dia significativo? O seu dia só vai ser significativo se você estiver olhando para ele no sentido de que se você tiver tido condições de sair do automático, né? Se você tiver tido condições de viver esse dia. Senão ele vai ser um dia como qualquer outro, né? Senão ele vai ser um dia que, na verdade, vai passar e você não vai nem ver. Então, quando a gente escolhe documentar a nossa vida e a gente olha para essa vida, a gente tem a oportunidade de ver se aquela vida que a gente está vivendo, se aquele formato de dias que a gente está vivendo faz sentido pra gente. Não tô nem falando necessariamente se você tem uma meta ou não, não. Só se você tá feliz. Você tá feliz com a sua rotina? Você tá feliz com a sua vida? Ela faz sentido pra você? Se ela não faz sentido pra você, se você não tá feliz, essa é uma forma de você repensar essa vida, né? Você olhar para todos os pontos dela, né? E organizar e ver o que tá te incomodando, o que não faz sentido para você, como mudar, o que eu posso mudar, né? O que tá aberto a ser, o que tá passível de ser trocado, de ser ajustado. É a sua vida, é você que manda, né? Então, é importante que ela faça sentido e que ela tenha significado para você, né? Senão ela vai ficar vazia, senão vai ser uma vida triste, onde você nunca vai se sentir satisfeito. E aí você pode comer um mundo de coisas, você pode comprar um mundo de outras coisas, você pode jogar, se drogar, fazer o que for. Nada vai te preencher, porque o buraco não é esse. Se você não sabe que o que você sente é sede, e você ficar comendo, você não vai matar a sua sede, porque é fome. Entende? Então, ou se você tá com fome e fica se matando de beber água, em algum momento vai dar errado, porque não é sede, é fome. Então, primeiro de tudo, você precisa olhar pra tua vida e entender se ela tá fazendo sentido pra você. Se você tá feliz, essa eu acho que se eu fosse falar, primeira pergunta, você tá feliz com a sua rotina? Você gosta de como a sua vida tá? Não? Tá? Se tiver, ótimo, vou ficar muito feliz em saber. Mas se não tiver, olha pra essa rotina, senta, escreve essa rotina. Escreve o seu ritual da manhã, o seu trabalho, à tarde, à noite, escreve. E olha para a sua rotina e vê o que você pode fazer dentro das possibilidades reais para que essa rotina faça sentido para você. Para que essa rotina te preencha, para que a sua vida tenha significado e para que a sua vida te preencha. Certo? E é isso, né? Então, para concluir, convido vocês a olharem para suas vidas, né? E entenderem o que, se faz sentido como tá, se não faz sentido, o que pode fazer, como faz, né? Com esse intuito, com esse olhar, né? De saber se a vida que você escolheu viver tá fazendo sentido para você, tá te satisfazendo, né? De alguma forma.
Se ela não tiver, mude o que você puder. E se você não conseguir mudar, por serem questões mais profundas, existem ajudas profissionais, inclusive a minha, eu sempre deixo aqui abaixo, às vezes demora um pouquinho, mas costuma sempre ficar aqui embaixo o meu site para que vocês possam acessar e me acessar através dele. E eu fico à disposição para ajudar tanto aqui nos comentários quanto pelo próprio site, enfim, que vai dar acesso ao meu número de trabalho, né? Onde vocês vão falar diretamente comigo, mas aqui nos comentários também, se você tiver alguma dúvida, se você quiser um guia, qualquer coisa que possa te ajudar a entender e trazer um pouco mais de sentido da sua vida, é só deixar aqui embaixo, eu vou ter um prazer gigantesco em ler o seu comentário e te ajudar da maneira que eu puder, né? Antes de concluir, aliás, fechando um pouco, adentrando um pouco mais, é isso que eu queria dizer, nessa conclusão, eu acho que é válido a gente entender que tudo aquilo que a gente abandona, escolhe abandonar na nossa vida, perde o sentido e fica no automático. Tudo aquilo para o qual a gente não olha na nossa vida, que a gente larga mesmo, fica lá, jogado lá, ali do lado, entendeu? A gente automatiza, e se a gente automatiza, a gente não vive. Se a gente automatiza, a gente não tá presente. E se a gente não tá presente, a gente não tá vivendo a nossa própria vida. Então, é muito importante que a gente aprenda a olhar para as coisas que a gente não tá satisfeito. A olhar para essas coisas com o foco de mudar mesmo. Com o intuito, inclusive, né? De mudar e de fazer algo sobre, não só olhar para falar, ah, sim, tá ruim. E nada a fazer. Né? Mas para isso é muito importante que você se responda essa pergunta, né? Ou se você tem medo de se olhar, o que tá doendo aí? O que tá difícil? Por que você não consegue se olhar? Né? E assim, quanto mais liberdade a gente tem de se olhar, de olhar para dentro e não ter medo do que encontrar, mais liberdade interna a gente tem. E quanto mais liberdade interna a gente tem, mais liberdade externa também a gente tem. Uma coisa não anda sem outra. Certo? Eu espero muito, de coração, que esse vídeo tenha ajudado vocês nessa reflexão. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão de temas e coisas que vocês gostariam de ver aqui no canal, só deixar aqui embaixo pra mim. De verdade, vai ser um prazer, uma honra poder ajudar vocês. Eu tô aqui pra isso. Contem comigo, porque eu puder ajudar. Meus contatos de trabalho estão aqui embaixo também. Eu espero verdadeiramente que esse vídeo faça algum sentido pra ti e te ajude de alguma maneira. Certo, gente? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui. Tchau.